Atenção porque vai começar a aula de artes. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula com vocês, aqui Paulo Braine, 7º ano, a nossa aula de revisão. Então, vamos lá. Então vamos para a hora da correção, a tradicional hora da correção da aula anterior. Então vamos lá. Primeiro, identifique a opção que melhor representa a imagem de acordo com a seguinte pergunta: que tipo de patrimônio cultural podemos observar na figura? Então, se você observar bem, atentamente, se você optou pela letra C, patrimônio cultural imaterial, está correto, tá bom? Porque o patrimônio material são aquelas que são representadas através dos edifícios, né? Através dos museus, enfim. Segundo, a Estátua da Liberdade é um exemplo de patrimônio. Se você optou pela letra D, cultura, né, cultural material, está certo, tá? Material, né, que vem de matéria, que é aquilo que podemos ver e tocar. Terceiro, preste bastante atenção na frase e localize a alternativa correta. De acordo com a aula, patrimônio cultural material é, letra B, composto por elementos concretos, como construções e objetos artísticos. Se você optou por esta alternativa, a letra B, está correto. Ok? 4. Observe a imagem e identifique a alternativa verdadeira. Patrimônio cultural imaterial são práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas transmitidas de geração em geração. Então, se você optou pela letra A, está corretíssima. E a quinta e última, de acordo com a aula, localize a opção correta. Observe a figura. O bloco Zé Pereira representa um patrimônio, letra D, cultural e material. Certo? Então, vamos dar sequência à aula. E a aula de hoje, né, é a revisão dos conteúdos da unidade 2. Ou seja, nesta aula, vamos revisar os conteúdos que já foram trabalhados durante a unidade 2. Aí vocês podem observar os conteúdos que já foram trabalhados, né? Cada imagem sendo representada. E é isso aí. Vamos lá. Então, a introdução. Trabalhamos sobre texturas nas aulas anteriores, né? Então, textura nas artes visuais, o que é? Ela pode ser definida como a qualidade que as superfícies das formas possuem. Ou seja, tanto pode ser táteis, ou seja, que você pode pegar, tocar e sentir, como também você pode ser vistas, né? Pode ser olhadas, né? Vistas a olho nu. Também é um conceito de textura natural, que lá envolve o quê? Pode ser percebida através da visão, porque a relação das cores, né? Por exemplo, a textura de uma folha de uma planta, por exemplo, ou de uma rachadura num solo seco, né, praticamente. Então, é um exemplo de textura natural. Existem também as texturas artificiais, ou seja, aquelas que são produzidas através do homem. Por exemplo, as bolachas, né, os biscoitos que são fabricados nas indústrias, são exemplos de texturas, né? Ou se não, os muros, né, construído por tijolos, então são exemplos de texturas artificiais. E as texturas táteis representadas através do sistema Braille, tá bom? Então, são exemplos de texturas, né, que podem ser classificadas de diversas formas. Agora vamos para a dança e a sua relação com a arte visual, ou seja,
A dança sendo representada através da pintura, ao longo da sua evolução histórica, né? Então, exemplos ali, ó, de imagens. O baile sendo representado através da figura 1. O samba sendo representado através da figura 2. E o balé representado pela figura 3. Aí aqui, para vocês observarem bem, né, todas essas imagens, elas são pinturas, tá? São as pinturas que são representadas através da dança, né? Representando as danças. Então, por exemplo, ali a dança primitiva. Como o próprio nome já está dizendo, né, é aquela que surge da maneira praticada por uma comunidade, né? E o objetivo dela é para celebrar um ritual específico. Por exemplo, um ritual de agradecimento pela boa colheita, a chegada de uma estação do ano, tá bom? Então essas danças primitivas, ela não tem outros objetivos além de agradecer aos deuses, tá? Por exemplo, nas culturas indígenas, a dança é usada em festas ou a fim de se preparar para a guerra, tá bom? Então é praticamente específico para rituais e celebrações em agradecimento aos deuses. Agora as danças milenares, né, que nas civilizações antigas, como a egípcia ou a mesopotâmica, a dança tinha um caráter sagrado, sendo mais uma forma de honrar os deuses. A esse tipo de dança ele sobrevive até hoje em países como Índia, a Grécia e o Japão, tá? Então, se vocês observarem apenas a primeira foto ali, ó, vai perceber que a dança grega, por exemplo, é uma dança que é celebrada desde antigamente, né, desde os primórdios das civilizações. Ali, ó, não mudou quase nada, né? Praticamente eles mantêm a tradição até hoje, por isso que é considerado como uma dança milenar. Na figura 2 e na 3, vocês podem observar ali ó, a dança do ventre, que desde antigamente, né, era realizada no Egito Antigo e que foi praticamente preservada até os dias de hoje, tá? E logo acima, a dança japonesa. Agora as danças na Europa Ocidental, né, que aí veio o quê? Aconteceram diversas coisas, né? Por exemplo, a questão da expansão do cristianismo na Europa. Ou seja, a dança ela passa por um momento turbulento nessa época, porque a igreja ela proibia os tipos de danças, porque achavam que elas eram praticamente mundanas, né? E que não correspondia com os preceitos e os valores da igreja. Então ela era que meio que proibida. Então as danças elas eram celebradas às escondidas, né? Isso foi na época turbulenta da Idade Média. Aí vocês podem perceber as diversas formas, né, que eram celebradas as danças em grupos específicos, né? Um grupinho ali que se reunia para celebrar as danças. Até as vestimentas também. Agora a dança no Renascimento, né, já deu um maior up, né, um espaço maior, porque já era uma outra época, né, e as mentes elas estavam mais fervilhando de artes. Então, a dança no Renascimento, né, não só a dança, mas a pintura e a música, enfim, foi uma época de enriquecimento cultural, né? Então, eu costumo dizer que o Renascimento cultural foi uma época de florescimento na questão artística, né? Tanto em outros valores, mas a artística eu sempre gosto de falar porque foi uma época mágica. Então, a dança no Renascimento ela começa a ganhar um status de arte, né? Então, já não era algo mais clandestino, né? E sem muita importância. E o Renascimento foi uma época que resgatou valores da Grécia, entendeu? Então, foi uma época mágica, praticamente. Aí vocês podem perceber, né, as pinturas sendo representadas através do balé clássico. A dança moderna, né, que foi bem antes da dança contemporânea que conhecemos hoje, mas a dança moderna ela praticamente revolucionou no seu estilo, né, porque ela
ela teve a sua ruptura, né, contra o balé clássico. Então, foi praticamente uma revolução, né, porque as bailarinas elas já não estavam mais, eram tipo os dançarinos, né, eles já não estavam mais seguindo aquela mesma tendência, aquela mesma rotina de usar sapatilhas. Então, é um estilo mais livre, né, que você pode usar a dança, né, com os pés descalços. Então, praticamente foi uma liberdade mesmo e uma revolução dentro da dança moderna. Pronto, falamos da dança representada nas pinturas e também das texturas. E por último, né, falamos, né, sobre o patrimônio, que foi um conteúdo recente para vocês. E a ideia de patrimônio cultural é aquilo, né, que possui um valor histórico e cultural para um país ou uma pequena comunidade, né? Aí podemos citar alguns exemplos, tipo arquitetura, festas, danças, música, enfim, né? Manifestações populares, culinária, né? Que tem a ver com comida, enfim, muita coisa tem a ver com o patrimônio cultural, tá certo? Tudo isso é valorizado dentro de um país. Aí vocês podem perceber as várias representações ali nas fotos, né? Dos patrimônios materiais. Ali, o patrimônio cultural imaterial, né, são aquelas que são preservadas de geração em geração. Pode ser uma dança, uma arte marcial, pode ser culinária, pode ser até uma dança específica, uma música, tá? Então, o patrimônio cultural imaterial são esses exemplos aí, que vocês podem citar. Por exemplo, a capoeira. A capoeira é um esporte que existe de geração em geração, né? Transmitida de geração em geração. E ela sempre se enquadra e se encaixa ali dentro dos vários contextos históricos, né? Então, por exemplo, há épocas atrás, né, a capoeira era vista como algo mal visto nas mãos dos senhores de engenho, né? Era um esporte marginalizado e tudo mais. E hoje bastante valorizado, né, por dar valores aos jovens e tudo mais, tirar os jovens das drogas e tudo mais, do mau caminho. Mas até então não foi fácil a capoeira seguir essa trilha até os dias de hoje, né? Sofreu bastante até chegar aonde ela chegou. Aqui são exemplos de patrimônio material de nossa cidade. Aí vocês podem perceber na primeira imagem a festa junina na Palhoça, o Zé Pereira, logo do lado da foto da Palhoça, né, o Zé Pereira, e a festa da Sagrada Família, e a festa de agosto, e por último as laúças, tá? Vocês podem perceber ali. São exemplos de patrimônio imaterial da nossa cidade. Exemplos de patrimônio cultural material. Então, exemplos, né, são elementos concretos como construções e objetos artísticos. Aí vocês podem perceber ali exemplos, né, de vários patrimônios culturais em nosso país. O patrimônio material no mundo, né, que também vocês podem perceber, né, a Torre Eiffel, lá na França, a Estátua da Liberdade, as pirâmides do Egito, a Grande Muralha na China, entre outros exemplos também de patrimônio material. E o patrimônio cultural material na nossa cidade, né, que a fundação ali, a Fundação de Música, a estação ferroviária, a antiga estação, né, a Igreja Matriz, entre outros. E é isso. Recapitulando, fizemos uma breve revisão dos conteúdos da Unidade 2, falamos das texturas nas artes visuais, da dança e sua relação com a arte visual, e por último, o patrimônio cultural imaterial e material. Beleza? Então isso aí, essas são as referências para a realização do material. Aqui são as fontes de pesquisa. E é isso aí, pessoal.
E é isso aí, até a próxima, galera. Valeu e fui!